Catuara, Emimotara, Baé, Opa, Catuana, Tupeu, Pacatu. Desejo que tudo bem com todas, todos e todos. Meu nome é Kazangatu, sou morador aqui mesmo em Olivença, terra indígena Tupinambá. Sou do povo Chucuru, mas estou há anos aqui morando com o povo Tupinambá. Tenho minha família Tupinambá e, portanto, também me considero Tupinambá nesse sentido, até porque alguns anciões assim também consideram. Então, Catuara, bom dia a todos. Eu vou falar hoje um pouco sobre o massacre do Cururupi e sobre o Caboclo Marcelino. Começando pelo massacre. Esse massacre ocorreu entre 1559 e 1560, portanto, no século XVI. No século XVI, o Mendes Sá, ele vem de Salvador para cá e comete um dos maiores massacres da história. E eu vou tentar explicar um pouquinho por que esse massacre. No século XVI, os invasores europeus e portugueses, lembrando que nesse mês de abril, 22 de abril, marca a chegada dos portugueses aqui, no 22 de abril de 1500. Para nós, invasores, aquilo que se chama de descobrimento, para nós foi invasão. E os europeus portugueses decretaram guerras a todos os indígenas e a todos os povos que não aceitaram as invasões portuguesas, né? Eram contra as invasões. No entanto, não foram guerras que eles fizeram, foram verdadeiros massacres, porque as armas eram desiguais, sempre foram desiguais. Eles tinham arma de fogo, pólvora, tinham metais, utilizavam uma série de armas que nós não tínhamos. Então, guerra é quando você tem pessoas ou grupo de pessoas com as mesmas armas. Então não foram guerras. Primeira coisa que não foi guerra, foi um massacre, né? E isso se chama de genocídio. Genocídio, que é matar sistematicamente um povo que discorda de você, discorda de outro povo. Os tupinambás foram um dos povos que resistiram aos invasores europeus e portugueses, que não concordaram com a dominação portuguesa, com a imposição da coroa portuguesa, e nem com a fé católica naquele momento, que era a favor dos invasores. Então os tupinambás se revoltaram e foram para cima, né, contra os invasores. E aí, contra os tupinambás e todo o povo tupi, contra nós, foram decretadas essas guerras. Eles chamavam essas guerras, olha que absurdo, de guerras justas. Nunca foram justas, foram guerras injustas. Você invade o território de alguém, faz guerra contra aquelas pessoas e chama isso de justo. Que justiça é essa? Então, eles chamavam isso de guerras justas. Foram guerras injustas. Então, decretou-se guerra contra os tupinambás, contra todos os povos indígenas que eram contra as invasões e as imposições europeias. Foi nesse contexto que ocorreu o massacre do Cururupi, que alguns livros chamam erradamente de Batalha dos Nadadores. Não foi uma batalha, não foi nenhuma guerra, foi um massacre, tá certo? O que estava acontecendo aqui em Ilhéus, né? Foi o seguinte: nós, os tupinambás, por resistirmos, o povo tupi por resistir, foi até Ilhéus e cobrar que as pessoas saíssem daqui do território. E não só Olivença, como Ilhéus todo, o Brasil todo era território indígena. O território tupinambá ia desde o litoral paulista até o Maranhão. Tudo isso aqui era terra tupinambá, tinha outros povos também, né? Mas especialmente dos tupinambás. Então foi exigir, aqui lá em Ilhéus, que já estava ocupado pelos portugueses, que eles se fossem embora, né? E eles não foram, e reagiram, e nós contra-reagimos a isso. O Mendes Sá, que na minha opinião, que era o governador-geral e morava em Salvador, na minha opinião, governador-geral do Brasil, e morava em Salvador, na minha opinião, um genocida, um assassino, ele vem até Ilhéus para acabar com o levante, né, do povo indígena daqui, dos tupinambás daqui, e entre outros indígenas, contra os invasores. E ele mesmo escreve uma carta, e envia essa carta em 31 de março de 1500, ao rei de Portugal, narrando em que ele fez. Ele escreve na carta, eu vou tentar facilitar a leitura, porque ele escreve no português daquela época. Ele diz: nesse tempo, esse tempo que eu estou falando, 1559, 1560, segundo ele, veio o recado do governador, como os gentios de Ilhéus, os indígenas de Ilhéus, se haviam levantado contra
Eles falam contra os moradores daqui. E é isso que aconteceu. E realmente nós nos levantamos. Até porque se você tem a sua terra invadida, é justo que você reaja a isso, tá certo? E aí ele diz que se viu obrigado, entre aspas, né? Ele vem de Salvador para cá para conter esse levante dos indígenas daqui, entre eles os tupinambás. E aí ele diz, horas dei na aldeia. Depois que ele chega lá em Ilhéus, ele fala que horas andando a pé, deu na aldeia. Chegou aqui até a aldeia que provavelmente era Tupinambá. E ele diz que foi queimando, destruindo todas as aldeias que ficavam para trás, ou todas aquelas que resistissem à presença deles. E aí Mendes Sá, que para mim, volto a insistir, é um assassino, é um genocida, diz que aqueles que resistiram, sobreviveram e foram persegui-lo e perseguir aqueles que estavam com eles, ele armou uma cilada lá naquele monte que tem perto do rio Cururupi. Tem o rio Cururupi que deságua no mar, e ele armou essa cilada. E ele diz, cerquei e lhes foi forçado a deitarem a nado. Então, ele cerca os nossos parentes ancestrais, cerca por detrás, e ele só tem como nadar diante do mar. E aí manda flechar, manda atirar contra aqueles que estavam tentando sobreviver ao resistirem ao avanço da coroa portuguesa. É essa história que muita gente que não quer contar, tá certo? Então, nós justamente nos levantamos contra os invasores e eles injustamente vieram para cima de nós. E depois ele diz, e lá no mar, nossos parentes ancestrais, isso a gente está falando, pelejaram de maneira que nenhum indígena ficou vivo, e todos os trouxeram à terra, expuseram ao longo da praia, por ordem que tomava os corpos perto de 1 légua. Então ele fala que, olha a crueldade desse invasor. Ele comete um assassino e coloca os corpos na beira da praia, que daria enfileirados uma distância de 1 légua. É um dos maiores crimes da história do Brasil e da humanidade. Tem um vídeo meu, vou tentar mandar para vocês, que eu falo rapidamente sobre esse massacre. Em 1560, Mendes Sá, governador-geral da Bahia, ele vem para Olivença, ele relata isso numa carta em que ele manda ao rei de Portugal, narrando o que ele fez. Ele diz lá, horas dei na aldeia. Ele diz em Olivença, ele chegou em Olivença e fui passando a fio de navalha todos os gentios, que são os índios, né? Que quiseram a mim resistir. Então ele mata criança, idosos. Então não foi uma batalha, foi um massacre. Mendes Sá é um genocida que foi elogiado por Anchieta, por Nóbrega, é nome de escola de samba, é nome de bairro. É um assassino de pessoas que lutavam pelo direito de defender o seu território. O Mendes Sá é um assassino, tá certo? É um assassino e que nós não podemos esquecer a memória dos nossos ancestrais que assim lutando, resistiram. É por isso que nós, todo o último domingo de setembro, fazemos a caminhada de Olivença até o rio Cururupi cantando Vamos todos nessa marcha para lembrar o que passou. Vamos todos nessa marcha para lembrar o que passou. Nosso antepassado que seu sangue derramou. Nosso antepassado que seu sangue derramou. Ou devolvam nossas terras, que essas terras nos pertencem. Ou devolvam nossas terras, que essas terras nos pertencem. Pois mataram e ensanguentaram os nossos pobres parentes. Foi isso que aconteceu e por vezes os livros de história não dão. E na década de 1930 para 1940, já estamos agora no século XX, houve antes disso outros levantes, mas um outro que ficou famoso foi o levante, a revolta de Caboclo Marcelino, do indígena Caboclo Marcelino. Caboclo Marcelino era um indígena meio bastante diferente, e o que eu vou falar agora é porque eu ouvi os mais velhos, né, aqui em Olivença, e eu vou fazer essa narrativa a partir da minha audição e também da pesquisa que eu realizei junto aos jornais da época. Marcelino sabia ler e escrever, e ele aprende e volta para Olivença e acha injusto que estava ocorrendo o roubo das terras de nossos ancestrais. E Marcelino começa a resistir. E uma da resistência é evitar que os coronéis do capital, as elites da região,
viesse construir as suas moradias aqui, viesse colocar cacau aqui, viesse construir casa de veraneio aqui. Olivença sempre foi um lugar muito lindo e muito rico em águas medicinais. É a única instância hidromineral, talvez do litoral brasileiro, ou uma das. Né? Então, ela foi sempre muito rica com as suas águas medicinais, foi muito rica por causa da sua flora, sua fauna, sua mata. É mata atlântica, por nosso mar, pela quantidade de rios que tem cortando nosso território. E isso fez com que os coronéis do cacau e outros mais ricos crescessem os olhos sobre a Olivença, querendo pegar as nossas terras, pegar as terras originais, que aqui sempre foi terra indígena, foi o aldeamento, antes de ser aldeamento era terra indígena, aí no século XVI para o XVII é criado um aldeamento indígena, né, com os jesuítas, mas sempre foi terra indígena, e continua sendo. E então, para evitar que esses mais ricos ocupassem o território, Marcelino começou a organizar as pessoas, e ele era contra a construção da ponte sobre o rio Cururupi. Qual ponte que eu estou falando? Eu não estou falando daquela ponte da BR, eu estou falando daquela ponte que é de pedra, que vai lá para a praia do Cururupi, que passa sobre o rio e que vai para a praia. Outras pessoas costumam pular e para mergulhar no rio, sabe qual que é? Então, Marcelino era contra a construção daquela ponte para dificultar a vinda desses mais ricos e o roubo das nossas terras. Foi assim que na década de 30, 40, Marcelino foi criminalizado. O que é criminalizado? Nós aqui, nossos caciques, nossas cacicas, nossas lideranças, Casangatu, todos nós aqui que fazemos a luta indígena, fomos criminalizados, somos chamados de bandidos por eles, que são contra nós, como malfeitores. E aí isso aconteceu com Marcelino. Ele foi acusado de várias coisas, né? Foi preso uma vez, foi julgado inocente, e aí foi preso uma segunda vez, né? Por um tal do delegado Dourado, que inclusive foi baleado. Foi preso ele, mas alguns indígenas, vou ver se eu mando a foto para vocês aqui. Ele não foi preso sozinho dessa segunda vez, ele foi preso por Caboclinho, Marcionilo, aí no meio está Marcelino, Pedro Pinto e Marcos Leite. O jornal, então, na época, eu vou tentar mandar a imagem para vocês, dizia: o caboclo Marcelino, com 2 companheiros, entregou-se à prisão. Alguns jornais diziam: e era uma vez Marcelino, o Lampião Mirim, foi chamado de comunista, foi preso de comunista. E Marcelino, infelizmente, desapareceu nessa segunda prisão. Dizem que foi levado para o Rio de Janeiro, foi torturado, a população local aqui de Olivença foi torturada. Dizem, todo mundo fala, que Duca Liberato teve a sua orelha cortada, muita gente foi torturada para dar conta de Marcelino. Aí na segunda prisão, ele é levado ao Rio e ele desaparece. Ninguém sabe onde está o corpo de Marcelino. Mas Marcelino, como aqueles guerreiros da Batalha do Cururupi, são exemplos para nós que lutamos por nossas terras e por nossos direitos. É isso. Eu fico por aqui e sempre eu digo, embora derrotados militarmente, nós não fomos subjugados. Nós sempre fomos vitoriosos e seremos nessa luta pelos nossos direitos. Massacrados, sim, nós fomos, mas exterminados não, e nem subjugados. Por isso somos resistentes e resistentes. Estamos aqui vivos na nossa luta. E para finalizar, mais uma música. Tupinambá subiu a serra, todo coberto de pena. Ele foi, ele é o rei da Jurema. Nós somos Tupinambá, que não nega nossa nação. Nós somos geniosos, mas temos bom coração. Nós somos jovens guerreiros, por nossas terras vamos lutar, espalhar nossa semente, o solo germinar. Auere, Quecaturete.